Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos no nosso GoCast com mais um episódio conversando com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E no nosso papo de hoje eu vou conversar com o Hugo Takahashi. Ele que é animador aí desde que eu sou nascido. Ele é diretor criativo na Gorilla Studios. E o nosso papo vai ser sobre animação e sobre esse universo e muitas curiosidades aí da carreira do Hugo e da animação em si. Então, Hugo, se introduz para o pessoal, fala aí quem é você, para quem não te conhece, e tá Beleza, contigo. beleza, Patrick. Meu nome é Hugo Takahashi. É um prazer estar aqui no seu canal aqui. Vou tentar falar bem descontraidamente aqui, né? E eu tenho 36 anos de experiência em animação. Caramba, Patrick, bastante, hein? Você tem mais experiência do que eu tenho de idade. Exato. Aí eu fico pensando, né? Nossa, tudo isso de carreira. Mas é graças à paixão, o amor, né, que tem pela profissão. Muitos fazem faculdade e tal, por pressão do pai, depois eles não gostam do que fazem, né? E aí no futuro fica uma tortura, né? No meu caso, quando eu comecei a animação, nossa, eu adorava desenhar e consegui, assim, começar a carreira, sabe como? Tinha um programa no final da década de 80, 87 mais ou menos, chamado Lanterna Mágica, não sei se você já ouviu falar. Não. Então, era um programa assim se falava sobre animação e naquela época era muito difícil ter conteúdos voltados à animação. E era um público seleto, né? Mostrava muita coisa experimental. Falava muito da National Film Boards do Canadá, que é que eles atuam na área de cinema, audiovisual e bancado pelo governo canadense. Então, e tinha um artista, um animador que fazia esses trabalhos experimentais na película, né? Acho que você já viu. Eu Ele vi pintava no. as películas e passava. Ele chamava Norman McLaren, é um animador Eu vi lá escocês, no eu Daniel acho. Messias. Então. E esse programa, além de mostrar em estúdios do Brasil, os curta-metragens, toda a produção de animação, eles também tinham o costume de promover concursos de desenho. Porque era assim, acho que teve uns do Snoopy, né? Porque quando o personagem lá de fora vem para o Brasil para fazer licenciamento, eles faziam animações desses personagens. E eu peguei o Gato Garfield, né? Teve do Snoopy, e eu ganhei desenhando o Garfield. Só que eu não desenhei qualquer Garfield. O Garfield é aquele personagem de quadrinhos, tá? E eu sabia de que a animação exigia linha de ação, e eu fiz um totalmente diferente do que eu estava acostumado a ver do Garfield. Eu cheguei, fiquei livre para fazer. Aí isso chamou a atenção do proprietário do estúdio, né? E a chamada do concurso era: desenhe o gato Garfield e faça um estágio no maior estúdio de animação do Brasil. Aí me chamou a atenção, falei, Então, nossa, então isso aí agora eu preciso entrar. foi o que Foi, despertou o seu interesse para foi. animação. Foi essa chamada. Então, eu venci esse concurso, né, com aquele desenho bem diferente. Inclusive, quando eu fui para o estúdio fazer meu estágio, eu perguntei pro proprietário, que era Briquet Filmes, na época era o estúdio que eu comecei, né, minha carreira. E,
E eu lembro, eu perguntei para ele, por que você gostou? Por que você escolheu o meu desenho, né? Curioso. Aí ele tinha dois desenhos. O segundo era acho que ele pegou qualquer um porque viu que estava tudo igual, igual dos quadrinhos. E o meu era completamente diferente, ele falou. Ele viu essa linha de ação que precisava ter. Que o Garfield é um corcundinha, né? Um gato corcunda, assim, sem... Eu já fiz ele com quatro patas, tipo, jogando futebol, né? Então, eu consegui passar essa dinâmica, essa linha de ação no desenho. Isso chamou muita atenção dele, ele falou. Legal. Então. Aí depois disso tudo eu fui pra. Eu saí de lá, né? Eu fiquei pouco tempo. E depois eu fui para um estúdio de publicidade também, né? Sempre só tinha publicidade para fazer naquela época. Então fui para um outro estúdio e lá você acredita que o, eu consegui desenvolver meu desenho? Nessa época eu já estava pensando em sair do país, sabe? Porque fomos inspirados por um desenho chamado Secret on NIMH, Ratinha Valente. Isso inspirou a gente a sair e fazer longa-metragem. Nossa, o objetivo era esse. Então eu comecei a produzir meu portfólio. E quando eu terminei esse portfólio, eu recebi um convite para trabalhar nesse estúdio, em que esse animador veio da Inglaterra, trabalhou no longa, chamava Fievel Goes West. Fievel Goes West, né? E ele trouxe uma parte, uma sequência para fazer no Brasil. Então ele convocou uma galera de animadores do Brasil. E eu fui chamado. Ali eu comecei a entender como era o processo, produção lá fora, como eles desenhavam, como eles faziam clean-up. E eu fiquei assim fascinado. Antes dessa oportunidade, quanto tempo que você já trabalhava? Eu trabalhei uns 3 anos, mais ou menos, mas não no estúdio. No primeiro estúdio que ganhei o concurso, trabalhei acho que 1 ano, depois eu fui para outros 2 anos, sabe? Não foi tanto assim, mas... Aí, depois de... Eu era novo, tinha 22 anos, eu acho. Então, esse estúdio, esse trabalho que esse animador trouxe para o Brasil, para fazer aqui no Brasil, foi muito legal porque abriu minha cabeça, abriu minha mente de como é produzir um longa-metragem. Aí, aquele portfólio que eu estava terminando, eu falei, com isso aqui eu não ia passar. Isso aqui tá muito... O clean-up dele, principalmente, estava muito ruim. O desenho em si, a animação estava boa, só que o desenho tá muito a desejar, né, na finalização dele. Aí, o que eu fiz? Voltei, foquei e trabalhei dia e noite naquilo para refazer tudo, refiz tudo. Aí sim ficou um nível assim internacional, sabe? Isso foi bom, por isso que eu falo, a gente vê as coisas, presenciar a coisa no momento, ter alguém que te ensine, porque eu tinha um mentor ali também que trabalhou lá fora, né? Ele estava explicando como desenhava e eu entendia como fazer o clean-up. Então, absorvi tudo. Então, eu refiz meu portfólio. Aí eu saí para... Em 94... Não, minto. No final de 91, eu saí para o exterior. Fui para Dublin, onde esse produtor, desenhista, a gente era muito fã dele, Don Bluth, né? Criador do Vale Encantado, Em Busca do Vale Encantado, Todos os Cães Merecem o Céu, do Fievel, né? Um conto americano.
Então ele tem a bagagem Disney e estava no estúdio na Irlanda. O que que eu fui? Comprei a passagem e fui com o meu portfólio. Aí, no começo eu lembro que eu tentava entrar, mas não conseguia. O que que aconteceu lá? Teve eles falam de bankrupt, que é quando a empresa vai falir. Então eu cheguei numa época. Em 92 eu fiquei de estúdio em estúdio, fora desse estúdio principal que era do Don Bluth, né? Que ele estava produzindo longa-metragens ali. E eu não conseguia, mas eu fiquei trabalhando em vários outros estúdios. Isso foi bom também, né? Para eu aprender, para eu conseguir me adaptar aos sistemas de produção que tinha naquela época. E essa a época que a gente estava falando, só para contextualizar, ela é da época de ouro ali da animação ainda? Sim, a Ratinha Valente foi um dos filmes depois pós-Disney, né? Quando o Disney faleceu em 67, os filmes começaram a perder a qualidade, sabe? Então, os artistas, alguns, e principalmente esse que eu falei, meio que se rebelou ali e abriu um estúdio que ele levou a uma boa parte dos desenhistas, né? Dos animadores da Disney. Aí ele produziu esse filme Ratinha Valente, estourou, foi falado nossa, foi bem falado e inclusive era filmes que naquela época, né, o vilão morria, levava uma facada, era diferente, né, era bem, em- aí isso pro- proporcionou também uma crescida nos estúdios Disney, né? Porque viram que havia um concorrente lá na frente fazendo projetos assim grandes, de alto nível. E tanto é que a Disney depois começou a vir fazer filmes melhores, realmente, sabe? Eu acho que. E eu fui nesse estúdio aí trabalhar num, num longa-metragem, né? Chamado The Pebble and the Penguins. Depois disso fui para Arizona, para 20th Century Fox Animation Studios, trabalhar no longa Anastácia. Esse eu lembro de ter Cesar comentado. Russo. E como é que foi essa experiência? Como é que Ali como foi o foi, aprendizado no estúdio do Anastácia, tá, no Fox? Conta dessa ali como experiência. a experiência foi muito gratificante. Por quê? Porque a gente chegou lá, viu o tamanho da responsabilidade primeiro. O filme tinha que torar, né? Tinha que ser um baita filme. E lá a responsabilidade, o foco, a gente, né, teve que desenvolver todo esse tipo de raciocínio, né, habilidade para desenhar, porque tinha muitos desenhistas lá muito bons, então a gente tinha que estar no nível deles, né? Então até tinha competição ali também, né? Mas era muito legal. A gente produzia muita coisa, assim, cenas ali que a gente ficava uma semana trabalhando para fazer alguns segundos, né? Mas era Isso é super dedicado a algo isso. que eu já ia perguntar. Quanto tempo que costumava durar a produção de um filme de longa animado 2D na época? Na época, essa Anastácia acho que foi 1 ano e meio, acho que, para ser produzido. É. Eu tinha muitos artistas lá, muitos assistentes, animadores, supervisores. Então era bastante gente. Né? Foi bem legal a gente ter participado disso.
Teve uma curiosidade também, que eu vou até contar. Quando eu cheguei na Fox, quando a gente começou a produção, o Don Bluth, que era o criador de tudo ali, ele foi numa... A gente tinha uma sala, parece cinema, né? Com telão. E lá na mesa, ele ficava na mesa, lá na frente, e todos os animadores, supervisores, lá, staff dos artistas ficavam assistindo, né? E ele tinha uma luminária e uma câmera. Então, ele ficava desenhando. E a gente via na tela todo o desenho que ele fazia. Aí ele pegou uma cena que lá foi... Na Anastácia tem uma... Muita gente pergunta, foi feito o quê para ficar tão real os movimentos? Foi usado a técnica da rotoscopia. Mas essa rotoscopia tinha uma técnica mesmo, não era só traçar. Então, e isso ele estava explicando na cena. Como fazer a cena, né? Aí ele guardou a cena, falou, ó, boa sorte para quem pegar essa cena. Aí 6 meses depois vem para mim. Olha só. Que responsa, né, meu? O diretor e supervisor olharam para mim. Boa sorte. Foi muito engraçado isso. Aí chegou para mim, aí eu tive que dedicar em cima. Nossa, aí eu foquei e fiquei horas e horas, muitas horas trabalhando nele para ficar bom, porque eu tinha que mostrar alguma coisa boa, né? E era uma cena que a Anastácia dava um tapa no Dmitri, que era o mocinho da história, né? Não diria que era o príncipe, mas era o que gostava dela, tal. E tava procurando a Anastácia. Aí ela dava um tapa. E eu lembro que o tapa não passou. A única coisa, ele viu tudo, a cena era longa. Chegou na fase final, esse tapa não está muito convincente. Aí eu fiz 3 tentativas para ele aprovar. Então era coisas, né, lip syncs também muito fora, eles pediam para corrigir. Era bem meticuloso, sabe, bem criterioso. Os traços não poderiam tremer de jeito nenhum, porque eles falavam que se um traço fininho treme ali, imagina no telão, como vai ficar a grossura da linha tremendo. Aí eles botavam medo na gente já. Colocavam medo. É Hugo, mesmo, hein? dessa época que você fazia, o que mudou em essência assim no processo? Ou segue o mesmo, as mesmas etapas ali do RAF, do cleanup e etc. Bom, o processo continua o mesmo, né? Você tem que fazer o RAF, só o que mudou acho que foi o software, né? Hoje, que o software usado. Tem o Tumbum, eu uso o TV Paint, particularmente eu uso o TV Paint, né? Porque ele é um software voltado para animação, é um software francês. E ele é bitmap, né? Quando você sabe, você usa o Photoshop, você traça o lápis, você sente que o desenho, você sente o volume, você consegue tratar o desenho de um jeito carinhoso, né? Agora, o vetor, eu já acho que não. O vetor, ele é um traço duro. É um traço... Não sei, você não consegue controlar as curvas do jeito... O seu raciocínio é muito rápido que você não consegue... O traço parece que não acompanha. Mas Sei. muita coisa foi facilitado também, né? O único problema de tudo isso, sabe o que é? É que já não temos mais essa figura do intervalador, do cleanup ainda a gente já tem, sabe? Mas o intervalador, eu
faço todas as animações, eu intervalo todas as animações. Então, isso que até cortou-se um caminho, né? Aí o prazo das coisas, a rapidez com que... Uma coisa é boa, a rapidez com que você resolve a cena quando dá alguma alteração, vem a alteração do cliente, você simplesmente arruma em poucas horas ou minutos, depende do que for, você já está entregando de volta. Mas se for no processo do papel, levava um dia para fazer uma certa mudança, sabe? Horas pra fazer mudanças, alterações e refazer, né? Mas tinha muito mais prazo, lógico. Hoje os prazos são muito curtos. Hugo, você pode resumir os processos? Para quem não conhece aí muito bem, ou tá vendo e acha que tá falando grego, né? Falar dos processos da animação, como que funciona e tudo mais. E o que foi pro digital, né? Eu acho que tudo foi pro digital, né? Tudo para digital, acredito. Mas fala dos processos. O que é cada processinho ali e a importância dele para cada uma das partes, né, da animação. Aqui na Gorilla a gente recebe roteiros de agência ou diretamente dos clientes e a gente começa a decupar, né? Começa a imaginar o filme a partir dali. Tipo de visual que vai ter, tipo de concept a gente vai ter que gerar, referências que a gente tem que buscar para poder suprir a necessidade do cliente ou da agência, né? E depois disso a gente parte para o storyboard, né? Depois do storyboard aprovado, a gente vai pro Animatic, né? Que são aqueles board match, que a gente pega mesmo as imagens do board, cada quadro, e começa a colocar no tempo. Você pode falar também qual que é o problema que você resolve em cada uma dessas etapas, né, na questão da produção. Tipo, quando você está fazendo ali o concept. No concept a gente quer resolver iluminação, quer resolver design de personagem. Fala um pouco dessas circunstâncias das etapas também, que eu acho que é legal. Como você falou, né, na parte de visual, onde a gente constrói, a gente acho que monta o storyboard, acho que facilita para quem vai fazer o concept depois, né? Porque se você tem um concept, ou até é possível, se você gerar um concept, a gente começar a trabalhar em cima desses concepts e produzir o storyboard, que eu até gosto, particularmente eu gosto de alguém que possa já criar um visual, mas normalmente não dá tempo, né? Normalmente a gente já pula esse processo, vai para o storyboard e depois do storyboard aprovado, vai para o lugar que tiver tudo aprovado assim, aí começam as cores, a pessoa começa a trabalhar no personagem, começa a desenvolver cenários, né? Começa esse processo da montagem já. Depois dessa fase de animatic, a gente passa para animação. E a animação ela é dividida em várias partes, né? Como eu falei, a geração de keys são as chaves principais da animação, né? Tem o storytelling, tudo. Depois você insere isso substitui no animatic que a gente faz. A gente faz a primeira cena, anima, depois substitui. O que for ficar pronto, a gente vai colocando. Então aí depois você vai ver a cena animada inteirinha. Sem o cenário, às vezes tem o cenário pronto, eles vão colocar o cenário também, para ver como que tá ficando, né? Então,
O trabalho conjunto tem que estar muito bem em sintonia, né? Porque é uma produção extremamente, como que fala, difícil de alcançar. Sim. Ixi, já falei coisa aí que A organização do projeto, né? é na organização, né? Porque tem toda a produção que vai ser voltado a essa parte criativa, né? Tanto um desenvolvimento criativo junto com a produção. Então, só me ajuda aqui eu estou esclarecido no assunto. Então, primeiro você recebe o roteiro lá, legal. Aí do roteiro vocês vão fazer o concept e o animatic. O animatic não, o storyboard. A primeira a fase ali do projeto. Que aí vocês vão resolver o design geral do filme, né, o tom do filme. E aí, tendo isso, vocês vão pro animatic, que aí é para estabelecer os planos das câmeras, tempo o Cena, áudio, né, os planos de cenário, essas coisas todas. E aí, uma vez com o animatic pronto e aprovado, né, sim. aí começa a parte da produção mesmo, que aí é onde vocês vão começar a criar a animação em si, né? Fazer os keyframes, aquela coisa toda, junto com o artista de cenários, porque o artista de cenários faz só o cenário, né? E o animador insere Exato. todos tendo como referência o animatic. E aí, conforme vai ficando pronto, vocês vão montando o filme e aí depois dessa etapa, que é a etapa da produção, o que vocês organizam que seria a pós-produção, né? Como é que vocês lidam? Seria a pós-produção, né? Que é a finalização do filme, onde vão os cortes, vão as edições, que são lapidados, né, pela exigência do cliente e da agência. Então, ali que tem um processo até cansativo, porque você, depois de todos os processos que você passa, tem o crivo dos criativos de agência também, né? Depois o cliente. E, e outra pergunta. Quais são os profissionais que são necessários para fazer o filme? Ou seja de publicidade ou o filme em si. Quais são as pessoas que são essenciais assim para vocês conseguirem começar e concluir o projeto? Você fala só da parte de artistas, Principalmente, desenhistas, né? Eu animadores. tô excluindo o roteiro, essas coisas assim. Eu digo na parte mesmo E a criativa. produção executiva, como é que fica? A produção executiva, aquele que cuida do relacionamento com o cliente, Uhum. agência, faz toda a parte de cronograma, orçamento, e vai atrás também de, De jobs. de jobs e artistas, né? Não, aí já fica com a produtora de linha, produtora mesmo, sabe? Aí ela vai atrás dos artistas. E artista de cenários, concepts, né? Depois animadores, se tiver um tradicional que exige clean-up, vai ter que ter um artista de clean-up para limpar os desenhos. E o finalizador, né? Que é a parte da composição. A gente geralmente tem alguém para fazer já, trabalha com a gente, então é mais os artistas mesmo para montar e o storyboard artist, né? Que é o desenhista que faz o storyboard. Legal. E desses profissionais, Hugo, quais são os que você tem mais dificuldade assim de encontrar no mercado quando você precisa
de ajuda e mais mão de obra, né? Mais pessoas que façam. Quando é tradicional, é mais difícil, né? Muito difícil. Animador de efeito é muito difícil Isso é o encontrar. tradicional. Efeito. Tradicional, é. A gente O efeito não geralmente estamos é falando do tradicional. cara que faz mágica no After Effects. Estamos falando do cara que Não, não. Cara, desenha o efeito e faz o efeito, né? é efeito, exato. É desenhado, não são partículas ou efeito que vem do After ali ou em outro software, né? Essa é uma dificuldade que eu tenho, achar um artista de efeito, desenhista de efeito, animador de efeito e animador mesmo, né? De tradicional, que é muito, muito raro. Como eu falei, pro tradicional precisa desenhar muito. E hoje tem softwares que o animador já sai com o personagem pronto, faz aquele rig, mas no nosso caso a gente usa a técnica mista, né? Porque não dá para ficar só no cutout, porque ele fica muito flat. Se você quer dar alguma uma volumetria, uma tridimensão, você tem que mesclar um pouco o tradicional. E é o que a gente faz. Ou eu animo geralmente, depois alguém entra no Tumbum e faz a limpeza em vetor, né? Ou também a gente tem um personagem, quando tem uma animação de personagem, esse personagem aí, ele é rigado, mas às vezes ele não vai servir muito para finalização, para tal animação. Sabe quando é um desenho parado, né? Para rigar precisa ficar igual o Cristo. E depois você vai ter que jogar numa animação tradicional. Ali a gente mescla, sabe? A gente usa essas duas técnicas, né? Do tumbum junto com o tradicional. E uma outra pergunta. Eu não sei o quanto isso tem afetado também a área de vocês, né? Essa parte mais de animação. Mas tem acontecido de gente fazer coisas com IA a ponto de acabar substituindo profissionais ou fazer coisas que você ia resolver que você resolve com IA hoje em dia e acaba não precisando de uma pessoa. Como é que está sendo esse relacionamento, né, com inteligência artificial? Porque eles estão roubando muita coisa, né? Tá ajudando em algumas outras coisas com ferramentas que facilitam o processo, Exato. mas eu não sei como é que está sendo para vocês, né? Na área da animação, assim, pelo menos até onde você tem conhecimento. Ele chega a ajudar quando a gente precisa de alguma coisa muito rápida, sabe? Em vez de pesquisar e achar tal ângulo, né? Preciso de uma cena que tenha tal ângulo. Aí você, pelo AI, você consegue, pelo IA, você consegue gerar alguma coisa muito rápido, né? Até para treatment de agência, muitos estão recorrendo a isso, né? Porque não dá para chamar um concept, fazer o concept é o trabalhão que dá. Então, muitos usam recurso para ajudar e facilitar nas pesquisas, no relógio, e ajudar nas referências do filme. Eu Entendi. acho que no futuro vai ajudar bastante. Eu pessoalmente ainda não usei, mas às vezes eu fico com raiva e sinto vontade de usar. Pô, eu tô perdendo tempo procurando tal coisa, mas se eu posso gerar né? Aí, pô,
seria bem prático isso. E, e outra coisa, né? Você não acha, Hugo, que a pessoa que passa a usar IA, ela tá indo para um atalho, tá agilizando o trabalho, mas principalmente para quem está começando a ser artista, né? Isso não é muito ruim para ela e para o mercado em si, a pessoa recorrer à IA em vez de se tornar um profissional capacitado, plenamente capacitado, né? Ela acaba ficando dependente, né, demais disso. E quando realmente tem que pegar alguma coisa para animar, ou, né, no caso do animador, ele não vai conseguir. Porque eu já vi muitos portfólios vindo de. Na época do 2D, assim, tradicional, no papel, ainda vinham portfólios de outras pessoas. O animador enviava, falando que foi ele, e a empresa contratava, o estúdio contratava, e lá ele não conseguia desenvolver a animação. Aí eles falavam, pô, ele mandou o portfólio de alguém. Já vi muito isso, né? Então, realmente, ele vai saber, ele tem que tomar cuidado, porque ele pode chegar num momento desse, um momento que ele vai estar cara a cara com o trabalho e não vai conseguir desenvolver. Corre o risco. E você como artista mais experiente, né? Alguém que contrata pessoas muitas vezes, Sim. como que você lida com isso, né? Na hora de observar? Que peso tem, né? Uma pessoa que às vezes pode ter IA ali no portfólio e... E eu vi muitos portfólios, assim, olhando o portfólio você já consegue identificar alguns erros ali que o pretendente do cargo fez ali, né? Primeiro, isso acontece muito, eles põem as cenas boas, pode ser de outra pessoa, de alguém, depois eles colocam mais ou menos e ele começa a misturar cenas ruins de episódios de série, alguma coisa ruins ali no meio. Aí você vê, pô, mas aí? Aí no currículo ele escreve que ele é animador 3D, ele faz isso, faz aquilo, e aí você fica pensando, o que que ele faz na verdade, né? Isso confunde a gente também, mas eu não contrataria. Assim, eu consigo olhar, a gente consegue olhar um portfólio e saber mais ou menos que nível a pessoa se encontra. E mais uma vez, vai ter que chegar no estúdio e vai ter que mostrar que sabe animar. Vai simplesmente mandar o portfólio, né? Vai ser no dia a dia do trabalho. Certo. É, bom, então, para você aí não vou dizer picareta, mas para você que está tentando encurtar o caminho, fica ligeiro que Outra, não vai dar muito certo, né? outra dica também hoje tem muita coisa online, né? Então as pessoas ficam presas nesse casulo e ficam confortáveis ali. Mas e a visão de alguém, algum profissional? E eles ficam lá como se fosse um autodidata, treinando o dia inteiro e não interage com algum outro profissional que é necessário ter um profissional para acompanhar, eu acho, sabe? Ficar online o tempo todo. Eu vi animadores que fazem coisas assim, né? Primeiro que não abre a câmera, não falam nada e mandam cenas erradas. E as cenas falam, pô, mas o briefing foi passado. Falou o que que é para fazer. Ele sabe que está errado e envia. E não pergunta. Né? E está acontecendo muito isso entre os profissionais, sabe? Está faltando essa interação, eu acho,
melhor para, né, de contato, até social, né? Eu não sei como eles são. Eles ficam lá animados, enclausulados ali, desenhando o dia inteiro sem olhar a luz do dia, sei lá, né? E principalmente para ganhar dinheiro. Ficam pegando 4, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Entendi, Hugo. É, já pegando o gancho disso, né, que a gente está falando sobre profissionais e tal, quais são as características assim que você acha que é mais importante para alguém se tornar animador? Né? Eu acho que a gente pode colocar aqui tanto o tradicional, né, quanto esse artista que é mais digital, que talvez ele não necessariamente vai desenhar, mas que ele só vai mexer ali com o Puppet ou com 3D, né? Quais são as skills mais importantes para alguém se tornar animador, de um modo geral? O tradicional, no tradicional é preciso ter desenho. Sem desenho não dá, né? É mais difícil sair alguma coisa. Eu vi já, pela minha experiência, pelos longas que eu trabalhei, nela haviam animadores que não tinham um desenho bom, mas a animação funcionava, sabe? É uma coisa que tem desenhistas muito bons que na hora de animar têm um, eles prezam muito pelo desenho que às vezes eles não deixam a animação fluir, né? Eu já vi, às vezes acontece comigo. E o animador que não tem aquele skill de desenho, ele faz livremente os movimentos e ficam mais fluídas até, sabe? Ficam. Você para frame a frame, cada animação, você vai ver, né? Desenhos muito estranhos nas transições, né? Intervalos meio. Que intervalo é um intervalo, né? De keys. Então você vai ver, às vezes, desenhos meio estranhos ali, né? E é isso, eu acho que. O que a gente está falando mesmo? Isso é um branco. É, quais são as skills Ah, sim, mais importantes para Então, ser um bom animador, né? Tanto 2D quanto o cara que é, vai ser animador no 3D, por exemplo, que não precisa desenhar, né? Só tá mexendo massas, né? E é. formas. No 3D eu não tenho conhecimento assim profundo. Eu já animei uma vez em 3D, mas eu não animei uma coisa mais sofisticada, né? Como os longas da Pixar, esses, né, que são mais elaborados, tem stress squash, tem um movimento mais abrangente. Eu não tenho muita familiaridade, porque para ter aquele tipo de animação 3D, aí já precisa conhecer a parte de acting, né? A gente tem que se fala muito quando você vai animar o 3D, né? Ou tanto no 2D, mas a gente está falando de 3D, precisa de um acting bem elaborado, sabe? E aquelas coisa que eles fazem no rig, tem alguém que programa para o animador. Eu já vi alguém falar isso, né? Quando o animador precisa de alguma coisa diferente que ele não quer chegar, ele pede para o programador fazer aquele tipo de movimento que ele precisa. Então eles têm uma alta tecnologia ali para trabalhar, né? Em cima. Por isso que aqueles movimentos ficam maravilhosos, ficam bonitos, né? Fluidos. No 3D tem uma parte técnica por trás muito alta, né? Muito grande. Sim, Mas sim. você diria que os mesmos princípios de animação que a pessoa tem que ter no 2D, ela também vai ter ali no 3D, né? Do Sim. overlap, de todos os outros que eu não me lembro mais. Sim. Os meus anos de animador já passaram, né? É, não, mas tem Mas muito. Ele tem que. Eu acho que nessa.
pelo 3D, eu acho que vai precisar ter muito, como eu falei, e enfatiza o acting da, da cena, né? Ele tem que ter todos os princípios, lógico, mas principalmente porque o longa-metragem é muitas cenas, é como se fosse um ator, sabe, falando. Um cômico tem que estar engraçado, o personagem é engraçado, ele tem que trazer essa sensação o tempo todo. Então, a maior parte desses 3D que eu vejo são os acts são muito bons, assim, né? De muito legais pra animação. E, e como que você acha que a pessoa que é animador, né, 2D, 3D, como é que você acha que ela pode fazer, como ela pode melhorar o acting dela, a capacidade dela de colocar isso nos seus personagens? O que você acha que ela pode estudar ou fazer para melhorar isso? Eu acho que estudar é pegar referências boas, sabe? Se inspirar em referências boas, né? Muitos pegam referências mais ou menos porque não acham que não está no nível ou estão começando, né? Aí eles vão pegar mais ou menos coisas mais. Aí tá o parâmetro que você tem que usar, né? Quem inicia vai ver que tal referência é boa, mas para quem está vendo de longe, já tem muita experiência, essa referência é ruim, né? Então ele tem que já olhar uma referência boa. Mas a maioria, eu vi, que iniciam, eles veem referências muito ruins para começar, sabe? Eu aconselho ver referências boas. Agora, como saber que é boa? É através do profissional que você tem que consultar, né? No dia a dia, sei lá. Hoje é tudo online e não tem aquela figura do tutor ou do mentor, né? Para poder estar se dedicando a isso. Entendi. Então você diria que os filmes em geral da Pixar e da Disney são filmes que são uma boa referência? Sempre, sempre. Disney, esses filmes aí que estão saindo são referências, né? Você tem que olhar, tem que assistir, tem que parar quadro a quadro para ver como ele fez e pôr na prática. É estudar, olhar a referência. Né? Não vai sair de cabeça também. Vai sair quando você tiver essa biblioteca bem formada na sua cabeça. Aí vai sair alguma coisa sua, misturando tudo, sabe? Uhum. Ah, perfeito. Então, fica a dica aí para você, né? Acho que a mesma regra do para quem é ilustrador, para quem faz modelagem, para quem faz animação, tá valendo, né? Ter boas referências Sim. é, é uma regra assim, acho que de ouro, né? Porque se a sua referência for ruim, o que você está observando e trazendo para dentro de si vai ser ruim também. Então, o Exato. resultado no final vai ser ruim também. Então, é uma cadeia, né, de processo que vai acabar acontecendo inevitavelmente. E como o Hugo diz, boas referências você consegue muitas vezes com cursos, com bons professores e por aí vai, às vezes com experiências no mercado, né, com outros profissionais que você acaba conhecendo, se você já for alguém que está começando a trabalhar, e isso é muito legal. Hugo, tem alguma coisa que é um mito assim sobre a área de animação que você gostaria de desmistificar? Tipo, as pessoas idealizam alguma coisa que na realidade é completamente diferente. Porque, tipo, no 3D tem um mito, um mito que as pessoas acham que o computador faz tudo. Não é, né? Acho que na animação também tem. O lápis mágico, Ah, talvez, a mesa de luz, o software ah, X ou B que faz milagre. o software que eu uso, o TV Paint, que é o francês, ele não, ele, eu já vi muitas pessoas, muitos criticarem porque não faz tal coisa. Ele é um software, digamos, bem intuitivo.
E também eu acho que ele não você tem que fazer como antes, ter a ficha de animação, todos os desenhos, o layer tem que bater em certo frame. Você tem que fazer todo esse controle ali. Não é simplesmente aperta o botão e ele vai no lugar certo. Você faz um crop e depois já joga pro outro, tá tudo certo. Não é. É tudo, é bem, digamos, artesanal o negócio, né? Por isso que eu até gosto dele, porque você tem um controle Entendi. de fazer isso. Ah, acho que essa parte de mitos, né? Acho que o uso de softwares, né, do digital, acho que é uma. Acho que é um que acaba acontecendo, né? Às vezes de a pessoa achar que o software vai fazer mais por ela do que realmente faz, né? É, é o que pode acontecer também, né? A pessoa se frustrar, né? Lógico, tem muita gente que vai se frustrar, não vai conseguir. E outros vão, né? Conseguir. Você teve uma experiência já de bastante tempo trabalhando em estúdios, né? Você já liderou equipes. Eu lembro quando você estava na Split, né? Que você era diretor de animação. E, lá na Tortuga mesmo, que foi um lugar que a gente trabalhou junto. É, Dessa sua experiência, né? De várias produções, tanto de filmes quanto de comerciais, né? Como você acha que está o mercado assim no Brasil hoje para produção de desenho animado? O que você acha que está saindo mais assim? Eu sei que hoje você faz propaganda, né? Os seus principais sim, clientes sim. são na área de propaganda. Mas você acha que dessa experiência que você teve, né, como é que você acha que está isso no mercado? Animação para séries e longos assim? Você acha que ainda está rolando essas coisas ou não? Eu acho que eu acho que deu uma boa parada desde as produções que continuam, algumas produções que continuam nacionais ainda estão em produção. Essas eu acho que não vão parar, né? Agora aquelas que o projeto já foi escrito, tem uma demora de captação de recursos, né? Porque na era do Bolsonaro parou o audiovisual, né? Você lembra? E depois disso, eu não sei como é que tá agora, se como é que estão as produções, mas eu vi que tem algumas produções que talvez recebam as linhas de crédito e fomento, né, ao audiovisual, e aí a gente pode ter algumas produções aí rolando. Né? O comercial, no caso, a publicidade, ela já é mais específica, precisa de um trabalho diferente à frente, né? Tem um trabalho bem árduo para fazer contatos com agências, criativos, diretores, RTBs, então você tem que estar bem naquele mercado para poder atuar. Não é simples, é demorado, é um trabalho de formiguinha, mas o resultado, no nosso caso, tá vindo aí. Mas já avançou bastante. Eu perguntei isso porque eu lembro, né, que quando eu atuava mais dentro dessa área, eu lembro que todo projeto que eu escutava que estava em existência só existia porque tinha algum incentivo da Lei Rouanet, né, e de coisas governamentais, né. É, Fora isso, só publicidade, né, basicamente aqui no Brasil, né, é, que anda assim com as próprias pernas. a publicidade tem uma vantagem que são trabalhos assim rápidos, né? Tem um prazo, sempre foi apertado. Então e eu gosto também porque a gente está sempre fazendo coisas diferentes. Tem todo tipo de assunto, ou todo tipo de estilo, design para gente fazer, né? E
E isso é bacana, porque é um período curto, você sempre está fazendo coisas, nunca está fazendo a mesma coisa. Na série você vai ficar anos fazendo aquilo, né? E é cansativo também, sabe? Ficar muito tempo num projeto, se dedicando todos os dias a cumprir metas. Já ouvi falar muito, pessoas queixando disso, né? E, e a série, a gente tem que tomar cuidado também para administrar fundo, né? O budget do negócio, porque como ele é um projeto longo, a série é um projeto longo, se não tiver aquela administração financeira bem feita, no final você pode ter uma surpresa. O atraso, você tem que pagar esses atrasos, né? E cada vez que vai atrasando, e a verba praticamente acabou, porque já foi contado desde o início que tal dia tem que fechar, né? Mas às vezes eles estendem e aí vem o prejuízo. Não acho que o prejuízo da série é isso, não cumprir a data estabelecida, né? Enquanto tiver o dinheiro. Então, Hugo, você acha que, dando uma dica assim, né, para quem que é animador e está procurando trabalho, você acha que vale mais a pena para essas pessoas investirem em tentar entrar em estúdios, né, que fazem publicidade, ou no caso, se for série animada, séries fora do país, né? Não sei. Eu acho que publicidade da gente para iniciante já é mais difícil, porque a dinâmica e a agilidade da coisa é extrema, sabe? Uhum. Muito, a coisa é muito rápida. Então, quem entra, geralmente para aprender, se bem que eu já treinei, tem menino assim, que ele veio com 14 anos, depois, hoje está no Canadá, hoje é supervisor, mas eu lembro que ele entrou nesse, né, tipo um fogo cruzado lá no meio, eu tinha que parar à noite. Então, imagina o menor varando noite ajudando a gente a desenhar. Mas não vai ter jeito, vai ter que começar aqui no Brasil, com o que tem, né? E, e agarrar a primeira chance. A primeira chance que é o mais complicado. Depois que entrou, aí a coisa vai ficar mais fácil, sabe? É primeiro você mandar o seu portfólio ou ter uma indicação de alguém, mas assim, cursos principalmente de Tumbum, que tem muitos, né? Inclusive na nossa escola, vai ser importante para aprender, né? Porque a animação virou muito técnica, né, agora, com esses softwares aí. Então ele precisa aprender primeiro o software, depois começar a animar. Então ficou, sim, fica isso, né, a dica. É cursos. Curso, tem que fazer curso, não tem jeito. E muitas vezes, né, dependendo do curso que a pessoa faz, ela acaba conseguindo alguma oportunidade ali mesmo, né? Às vezes o professor Sim. ali, algum contato. Nós mesmos vamos, quando abrirmos a nossa escola, nós vamos colocar os melhores, né, que saíram melhores no curso, para trabalhar em série. Porque nós temos pretensões de série também, né, de produzir séries. Então, e a gente tem que ter a mão de obra para isso. E a escola é um ótimo lugar, né, para conhecer a pessoa, né, antes do profissional em si, conhecer Procurar um pouco escolas mais boas. do. Escolas boas também, né? Não adianta, como eu falei, referências boas, escolas boas. É. Perfeito. Eu sempre tenho esse papo, né, com os convidados. Fala pra gente qual a sua animação que você tenha produzido ou que você gosta mais.
E quais foram assim as maiores dificuldades técnicas, né, e criativas na produção desse trabalho favorito que você tem? Eu tenho, antes disso, quando eu sempre fui adepto aos filmes da Disney, né? E uma que acho que marcou bastante foi o Bambi. Porque ali você vê o cuidado da arte, dos desenhos, principalmente da animação. É fantástico aquele filme lá, visualmente é maravilhoso, sabe? Uma das maravilhas da animação. E eu acho que eu li uma vez, não lembro bem exatamente, que parece que esse filme ia ter um merchandising, alguma coisa que foi falado, e aí eles iam pegar frames do filme. Então, qual que era a ordem lá dentro? Era todos os desenhos que tinham que estar maravilhosamente bem desenhados, bem finalizados. Então, se você olhar cada frame da animação, são animações assim, todos os desenhos são lindos, bonitos, né? Eu adoro os desenhos ali, são super muito bem feitos, cor, né? A interação com o cenário. E a outra é a Anastácia mesmo, que eu trabalhei. Para mim foi um desafio, porque é uma responsabilidade. A gente estava concorrendo, não, concorrendo, né, praticamente com outros estúdios, e o mundo inteiro ia assistir. Então a responsa ali era muito grande. E, e foi uma dedicação assim muito grande para poder chegar ao nível, né? Foi bem cansativo, mas prazeroso no final. Legal. E você acha que a maior dificuldade foi a técnica, assim? Foi para alcançar o resultado que exigiu? A gente tinha muita a ajuda da rotoscopia, né? Eles chamavam de stats. Cada frame eles imprimiam e colocavam já no PEG registrado para a gente poder pegar todos os keys, né? A gente pegava todos os keys, jogava o resto fora, né? E intervalava de acordo com o que a gente achava melhor, né? Inclusive tem umas partes que houve questionamentos de que a animação está muito fluido em alguns e outros estavam meio durinhos, não tão fluidos, né? Isso é característica do animador. O animador, tinha animador que seguia rigorosamente a rotoscopia, o live action, e outros animadores que detestavam isso. Então eles faziam muito mais solto, muito mais exagerado, né? E isso dava uma sensação de que não era tão rotoscopia, né? Isso que os animadores maioria dos animadores queriam fazer. Só que eles nunca eram. A autorização para fazer isso era muito restrito para alguns, não para todos. Era poucos que tinham essa autonomia para chegar e falar: vou fazer algo diferente. Vou seguir, mas eu vou fazer um movimento tal diferente. Então, eram poucos que conseguiam fazer isso. Entendi. Legal. É, bom, e você aí que está assistindo a gente, qual que é a sua animação favorita da Disney? Porque eu tenho certeza que algum filme da Disney você cresceu assistindo, né? É, deixa aí nos comentários e fala pra gente quais são as animações que você mais gosta. E se você, né, conhece aí alguma animação que o Gão já fez também, né, Anastácia, se você viu essas animações que a gente conversou. A gente já vai partindo aqui um pouco mais para os nossos finalmente e eu queria conversar um pouco com vocês a respeito da escola de animação que o Hugo, junto com o Raul, estão idealizando e a gente até comentou um pouco já. Mas Hugo, fala pra gente sobre um pouco mais sobre a escola, né, desse projeto,
que é para integrar, né, as pessoas ao mercado também. Onde que vai ficar a escola, se já tem nome e mais ou menos a data que vocês estão tentando startar, né, a escola, como vai ser os panoramas gerais aí. Sim. Essa escola surgiu como uma necessidade, né, de ter mais mão de obra, preparar mais gente para poder ajudar, porque no mercado já não achamos, não encontramos pessoas assim suficientes para às vezes para demanda, sabe? E, então a gente prefere até formar mão de obra nova, sem vícios, sem aquelas coisas de pegar gente que tem vícios de animação que não são legais, né? E outro tipo de processo, né? Que ele aprendeu ao longo, né? Da carreira. Então a gente quer pegar uma pessoa, um aluno bem iniciante para poder tentar moldá-lo ao sistema que a gente quer implantar. E a escola veio da Gorila, é uma parte da Gorila, né, agora, chama GAAS, G-A-A-S, Gorilla Art School. Vai ser ministrado pelo Raul e vai ser presencial. Vai ser presencial lá em Itu. Para quem está aí não sabe aonde estudar, como estudar, saibam que em breve vai ter essa escola, né, da Gorila vinculada diretamente, né, organizada pelo Hugo, pelo Raul, né, que são os diretores criativos da Gorila Filmes, que é um estúdio misto, né, Hugo? De vocês fazem publicidade e Sim, sim. animação em geral, né? Isso. Mas enfim, vocês vão ter essa oportunidade de estar estudando lá. Fiquem aí ligados nas redes da Gorila, né? Que vai estar na descrição do vídeo aqui. E com certeza, assim que eles tiverem mais informações, vão estar vinculando nas redes, né? E aí você pode aí, quem sabe daqui a um tempo estar trabalhando com eles, né? E ser aí mais um animador animando a vida das pessoas. A velha piada, né, do animador que anima. Mas enfim. Então, indo para os finalmente, eu quero agradecer o Hugo, né, pela presença, pelo papo. Agradecer a vocês que assistiram a entrevista e todos vocês são interessados, né, na nossa conversa. É, deixo já a minha despedida aqui. E Hugo, fala aí as suas palavras finais, se despede do pessoal para a gente finalizar o nosso papo. Primeiramente, agradecer ao Patrick, né, o seu canal. Tomara que faça muito sucesso. E espero que minhas dicas aí foram dicas ou meu papo com a gente, né? Foi legal. E incentive vocês a seguirem uma carreira, quem sabe. Aí é só mandar um portfólio pra gente. Valeu! Valeu.